Olá, meus queridos alunos da CEUNSP. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso período de recesso por quarentena. E a nossa aula de hoje é a aula que iria ao ar, né, que a gente estaria presente nessa semana, que começa hoje, dia 30 de março, e vai até sexta-feira, 3 de abril. Tá? Então, vocês se situem que essa é a nossa aula dessa semana, tá? Então, essa aula aqui é de Direito das Coisas, Direitos Reais, como vocês bem sabem. De novo, esclarecimento de dúvidas, renatoGepinto@adv.obsp.org.br, tá? Em relação a isso, eu quero muito agradecer os diversos e-mails que eu tenho recebido com perguntas inerentes à matéria, das outras aulas que nós demos. Estou achando muito interessante e mais interessante ainda, porque são muitas e são muito pertinentes, né? É curioso, porque assim, às vezes na sala de aula, ao vivo, no debate, e às vezes por um pouco de timidez do aluno, as perguntas não são feitas às vezes muito claramente, ou elas são feitas muito superficialmente e tal. Todas as perguntas que eu tenho recebido, mas todas, absolutamente todas, e de todas as matérias, vou dizer, elas têm sido pertinentes, bastante profundas, muito interessantes, né? Então, gente, vocês estão de parabéns. Elas são feitas, formuladas por escrito e com tempo para pensar, raciocinar, elas estão vindo com muita qualidade, muita qualidade. Então, é um ponto muito positivo dessa abertura de canal que eu passei para vocês, que eu dei para vocês me questionarem. Muito bom mesmo, eu realmente agradeço de coração, tá? Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, lembrando que a gente está falando sobre direitos reais sobre coisas alheias, tá? Não saímos do tema, mas a partir de hoje nós vamos direcionar os nossos estudos para os chamados direitos reais de garantia, né? É um longo período, um longo recorte do Código Civil que vai do artigo 1419 até o 1510 lá do Código Civil. Então vocês percebam que é um longo recorte mesmo do Código Civil que vai falar apenas de direitos reais de garantia. Um assunto muito interessante, bastante importante e muito aplicado também no dia a dia, o que faz com que seja um assunto bastante motivador justamente por conta dessa aplicação. Beleza? Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma análise de uma teoria geral dos direitos reais de garantia, né? Noções introdutórias. Tudo que nós falarmos aqui hoje vai se aplicar para todos os tipos de direitos reais de garantia. E aí, obviamente, nas aulas subsequentes, aí cada direito real de garantia a gente vai tratar especificamente e com as suas particularidades, tá bom? Então vamos lá. Bom, beleza, professor. Direitos reais sobre coisas alheias na espécie de direitos reais de garantia. O que são direitos reais de garantia? Então vamos lá. São os direitos que recaem sobre coisas específicas para garantir o cumprimento da obrigação. As espécies desses direitos reais de garantia são basicamente 4, tá? Hipoteca, penhor, anticrese. Anticrese não é muito comum de ser utilizado, aliás, é pouco comum, mas enfim, vamos estudar porque cai no exame da ordem, cai nos concursos públicos por aí, a gente tem que estudar. E a propriedade fiduciária. Depois, mais para frente, a gente vai ver especificamente cada um deles, tá? Bom, vamos tentar explicar um pouquinho isso daí. Por que direito real de garantia é uma espécie de direito real sobre coisa alheia? Só de explicar, só de falar isso, a gente já consegue intuir, né? Então, vamos lá. Direito real sobre coisa própria é propriedade, né? Propriedade, né? Então, já a própria expressão já está dizendo próprio, né? Propriedade é uma coisa própria. Agora, tudo aquilo que se tem posse de alguma coisa ou algum direito real sobre essa coisa, que não seja propriedade, então já é sobre coisa alheia. Já é sobre coisa alheia. Reparem que até a semana passada, nós vimos o quê? Usufruto. Nós vimos uso,
nós vimos direito real de habitação. Então, e outros, né? O que esses tipos de direitos reais sobre coisas alheias têm em comum? O fato de que o proprietário transfere a posse dessa coisa para uma pessoa qualquer, né? E essa pessoa qualquer que a gente está falando, ela tem o direito de utilizar a coisa como se fosse dela. Então, seja o usufrutuário, seja o usuário, seja o beneficiário de um direito real de habitação, eles vão utilizar daquela coisa, né, de acordo com aquilo que foi pactuado no contrato. Basicamente isso. Só que lá nós temos o direito real de uso da coisa, estou falando uso lato sensu, né? Tanto o usufruto quanto o direito real de habitação, quanto o próprio uso, são formas diferentes de usar a coisa que não pertence ao proprietário, vamos dizer assim. Mas, quando a gente começa a estudar os direitos reais de garantia, o que se tem é que o proprietário ele se utiliza da coisa que ele tem, da propriedade que ele tem, no seu mais amplo grau, né? No seu mais amplo grau. Por exemplo, e aí sim é onde que entra o direito real de garantia, para garantir uma dívida que ele assumiu e que ele quer pagar e vai pagar. E uma forma dele prometer, jurar de pé junto que ele vai pagar é entregando um bem da propriedade dele para o seu credor. Então a ideia é justamente essa, a prerrogativa que tem o proprietário de um determinado bem de entregar esse bem, veja, física ou apenas juridicamente, simbolicamente, mas de entregar um bem para o seu credor como uma forma de afiançar de que ele vai cumprir com a obrigação dele. E também tem uma coisa, se ele não cumprir, qual que é a garantia desse credor? Que ele já tem uma coisa juridicamente vinculado a ele, que não é proprietário, mas de que, se por um acaso o devedor não pagar em dinheiro, conforme avançado no contrato, do jeitinho que foi pactuado contratualmente, ele vai poder entrar com uma ação executória e ter aquele bem que lhe foi entregue em garantia, como, sem querer ser redundante, mas já sendo, como garante do pagamento e da satisfação do seu crédito. Então, a beleza, vamos dizer assim, do direito real de garantia é isso. Eu tenho uma determinada coisa, é minha propriedade, eu comprei para usar, né? Para morar, para andar, para dirigir, para, sei lá, me beneficiar de alguma coisa, para enfeitar, sim. Enfim, a ideia é essa. Mas eu também posso me utilizar dessa coisa para o quê? Para na hora que eu precisar, na hora que o bicho pegar, eu pegar um empréstimo de alguém e poder entregar esse bem para esse meu credor como forma de garantia de que eu vá cumprir a minha parte no contrato. Então a ideia basicamente é essa. Tudo bem? Então voltando ao conceito, direito real de garantia, ou os direitos reais de garantia, nessas modalidades todas que a gente falou, são direitos que recaem sobre coisas específicas para garantir o cumprimento de uma obrigação. Ponto. Considerando que as espécies de direitos reais de garantia são hipoteca sobre bens imóveis, penhor sobre bens móveis, anticrese sobre os frutos de um bem qualquer, móvel ou imóvel, e a propriedade fiduciária, que não dá para explicar assim em 2, 3 palavrinhas, é um momento, depois no finalzinho é um momento que a gente vai explicar com todas os detalhes o que é essa propriedade fiduciária, propriedade de garantia. Vamos ver o que é depois, tá? Bom, em todas essas relações de direitos reais de garantia, eu tenho um contrato envolvido, né? Então, os direitos reais de garantia, na grande maioria das vezes, elas estão vinculadas por um meio de contrato. Então, quais que são as partes, quais são as figuras que se envolvem nessa relação? Bom, quando eu falar de penhor, cuidado, gente, cuidado, mais uma vez, penhor não é penhora,
Penhora é um ato de constrição judicial lá que ocorre no processo de execução. Penhor é um contrato, uma relação jurídica, é a entrega de um bem imóvel como garantia de uma dívida. São coisas diferentes, tá? E aí, quando eu tenho uma relação de penhor, um contrato que tem um vínculo com um objeto dado em garantia móvel, então eu vou chamar de credor pignoratício e devedor pignoratício. Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão, pignoratício, por favor, não tem nada a ver com porco, tá? Não é pig de porco, não. Pignoratício vem de penhor, tá? De penhor, ou credor ou devedor. Quando se tratar de uma hipoteca, eu vou ter o credor hipotecário e o devedor hipotecário, tá? Quando eu tiver uma relação de anticrese, que embora rara, ela é prevista e, portanto, pode haver, eu terei o credor anticrético e o devedor anticrético. Bonita palavra, né? Uma pena que é pouco utilizada, mas aqui é bonito, é. E quando se tratar de propriedade fiduciária, eu vou ter o credor e o devedor fiduciários, tá? Então, lembrem-se dessas expressões. Credor ou devedor hipotecário, pignoratício, anticrético ou fiduciário, tá? Bom, esses contratos todos que envolvem as garantias reais tem que necessariamente, veja, cada tipo de contrato, se é um contrato que envolva um penhor ou um contrato de dívida que envolva uma hipoteca ou uma anticrese, não importa. Cada contrato vai ter as suas especificidades, né? De acordo com o objeto, que são diferentes. Mas todos eles precisam ter, no mínimo, 4 elementos, 4 cláusulas absolutamente necessárias sob perigo de serem considerados como anuláveis, tá? Então, quais são os elementos absolutamente necessários para estarem contidos num contrato que envolvam direitos reais de garantia? Primeiro, valor do crédito, né? Então, assim, já que eu estou dando em garantia um bem meu para o pagamento de uma dívida, para garantir que eu vá pagar essa dívida, que eu vá de forma voluntária ou não, eu vou pagar essa dívida, então eu preciso do valor do crédito referente a esses direitos reais. 2, o prazo para pagamento, né? Quando eu falo prazo, obviamente, em quantas vezes eu vou pagar, qual o valor de cada parcela, né? Outra coisa, taxa de juros, né? Vai ser juros de 12% ao ano, como se não for 12% ao ano, porque o contrato é mais curto, vai ser de 1% ao mês, isso tem que constar, né? E uma coisa que é muito interessante, justamente porque faz consideração ao próprio bem dado em garantia, é as especificações desse bem. Então, claro, no momento em que você tem um contrato de crédito, né? Um contrato de dívida pactuada, eu tenho que ter o valor do crédito, forma de pagamento e as taxas de juros. É óbvio que uma vez dado em garantia um determinado bem, todas as especificações desse bem deverá ser contido nesse contrato. Então, se for um bem imóvel, se é residencial ou comercial, se é um apartamento, qual que é a metragem, qual o valor venal desse bem, se ele tem algumas outras restrições ou se ele não tem restrições, onde ele está registrado, qual é o cartório, blá, 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 né? Então, tem que ter. Se for automóvel, qual é a marca, modelo, placa, número de chassi, qual que é o valor na tabela FIP, isso tudo tem que estar constando, tá bom? E se for outros bens também, porque às vezes, por exemplo, é muito comum o penhor de joias, né? Penhor de joias, cara, eu estou precisando muito de dinheiro e eu tenho um monte de joia lá, ouro, brinco de não sei de que e tal. Então aí eu preciso especificar do que se trata. Então são um par de brincos de ouro 18 quilates, cravejados de diamante de não sei quanto e tal. Aí vai ter que ter uma especificação da marca, não sei o que, né? da joalheria, não sei o que e tal. Então tem que se especificar. Beleza? Maravilha. Vamos lá? Próxima tela. Vamos ver aqui as características
desses direitos reais de garantia, tá? Só vou pedir para vocês prestarem atenção que na tela passada eu coloquei como título maior direitos reais de garantia, né? Agora eu voltei direitos reais de garantia como um título um pouquinho menor para a gente jamais perder a noção de que se trata direitos reais de garantia de um subtítulo do título maior, direitos reais sobre coisas alheias, tá? Para a gente não perder essa noção, porque é importante a gente lembrar para a gente poder entender melhor essa extensão. Bom, todos os direitos reais de garantia, dos 4 que nós falamos, eles têm características próprias, sim, claro, sempre vão ter. Mas eles têm garantias comuns em todos eles, estou falando garantia, desculpa, eles têm características comuns, tá? Todos os direitos reais de garantia têm características próprias e têm características comuns. Como a gente está falando uma pequena noção geral, uma pequena teoria geral sobre os direitos reais de garantia, então eu vou trazer 4 características que elas são presentes em todos os tipos de garantias reais, tá? Bom, primeiro, vamos lá. Direito de preferência. Direito de preferência. Bom, vocês sabem muito bem, a gente já comentou algumas vezes, que o direito de preferência, o nome próprio já está dizendo que é o quê? A pessoa, o credor, enfim, o contratante que tem direito de preferência, ele é o primeiro a ser chamado para para poder ter a prerrogativa de algum direito, né? Então, ele vai ser chamado pelo devedor, ele vai ser chamado pela parte contrária, que não necessariamente precisa ser um devedor, para ele poder exercer o seu direito de preferência. Só para dar um exemplo clássico para vocês, é o exemplo da locação, né? Não sei se vocês tiveram, bom, certamente se vocês tiveram isso, um direito das obrigações dos contratos em espécie e direito dos contratos de locação. No contrato de locação, principalmente locação imobiliária da Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, o que acontece? O inquilino tem direito de preferência quando o locador vai vender o seu imóvel para terceiro. Então, a própria lei do inquilinato dá para o locatário o direito de preferência de ser primeiro procurado, né, para ser questionado se ele tem interesse em comprar o imóvel, tanto por tanto, imóvel este que é locado para ele e que está sendo oferecido para um terceiro, né? Então, claro, ele pode simplesmente dizer não tenho interesse, e aí o imóvel vai ser vendido para esse terceiro, como ele pode dizer, eu tenho interesse sim, quanto que esse estranho está comprando, por quanto você ofereceu e quanto que ele vai comprar. Ele já tem um contrato aqui, um pré-contrato, de que ele vai pagar R$500 mil no imóvel. Se o locatário ele pagar os mesmos R$500 mil, então ele tem preferência de ficar com o imóvel, tá? Eu estou dando esse exemplo. Outra coisa, tem que ser tanto por tanto, porque se ele locatário só quiser oferecer 490 mil, para dar um valor razoável, aí ele não vai exercer o direito de preferência. Por quê? Porque o terceiro estranho nessa relação contratual, ele está oferecendo um valor maior, ainda que diminuto perto do valor total do imóvel, ainda assim é maior, então aí não há o que se falar em direito de preferência, tá? Eu estou dando esse exemplo de direito de preferência porque ele é o mais comum, que a gente ouve mais dizer e tal. Mas existe também direito de preferência em relação ao credor que tenha para si um direito real de garantia, né? Então, o credor hipotecário e o credor pignoratício, eles têm preferência em relação aos demais tipos de credores, né? Principalmente os quirografários, que não têm garantia nenhuma, né? Não tem preferência nenhuma, para recebimento do que lhes é devido, tá? Exceto, obviamente, quando as dívidas que, conforme estabelecido em lei, devam ser pagas principalmente, como exemplo de direitos trabalhistas previstos na lei de falência. Então, esse direito de preferência tem alguns detalhes para a gente comentar. Bom, primeira coisa, direito de preferência a gente já explicou o que é. Quando se trata de uma ação de execução, deixa eu voltar só um pouquinho. O que pode acontecer numa relação dessa? Então, veja,
Eu vou assumir uma dívida. Então eu preciso de 50 mil reais. Muito bem. Preciso de 50 mil reais urgente e tal. E aí o que eu faço? Eu dou em garantia um apartamento que eu tenho. E aí, como eu estou falando de apartamento, é uma garantia hipotecária, que tem o valor venal de 200 mil reais. Chutando aí 200 mil reais. Muito bem. A minha dívida é só de 50 mil reais. Mas eu tenho uma dívida, a minha dívida é só de 50 mil reais e eu dou em garantia esse bem imóvel, esse apartamento valendo 200 mil reais. Muito bem. O que acontece geralmente é que ele vai me pagar, ou melhor, eu vou pagar a dívida. Então a gente estabeleceu que eu pagaria em 5 vezes de 10 mil, maravilha. Pago a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando eu pago a quinta, ele me dá a quitação dessa dívida, ou seja, eu não devo mais nada para ele, está tudo certo, o que nós combinamos no contrato foi pago, eu cumpri com a minha parte e ele já tinha cumprido com a dele, dando 50 mil reais. Maravilha, o que vai acontecer com esse meu imóvel? Ele vai ser, bom, em tese ele já foi averbado no registro imobiliário, constando a hipoteca, e agora vai ser dada a baixa no registro imobiliário, retirando desse meu imóvel essa constrição de hipoteca. Agora ele voltou a ser livre de novo, graças a Deus, para mim. Então, esse é o melhor dos mundos contratuais, né? Então, eu faço uma dívida, 50 mil reais, dou meu imóvel em hipoteca para garantir o pagamento da minha dívida, mas eu nem preciso utilizá-lo. Por quê? Porque eu paguei direitinho minha dívida, maravilha, ok. E aí eu tenho liberação do imóvel para mim. O que pode acontecer é eu não pagar a dívida. Simplesmente eu não pago. Então, eu pago a primeira parcela e aí a segunda para frente eu já não consigo mais pagar nenhuma. E aí ele vai me cobrar, eu vou dizer não tenho como, etc. E tal. E aí o que acontece? Ele me executa. Ele entra com uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, porque eu solvente, eu sou solvente, eu tenho como pagar a dívida, tá? E a principal prova que eu tenho como pagar a dívida é que eu tenho esse imóvel que eu dei em garantia. Simples assim, né? O que vai acontecer é que se não houver outras formas de saldar a dívida desse credor, não vai ter jeito. Esse meu imóvel vai à praça, né, que é a alienação judicial, né, vai ser oferecido em primeira chamada, depois ninguém vai dar lanço. Na segunda chamada, desde que não seja preço vil, que alguém vai arrematar. E aí o que acontece? Como a minha dívida é de 50 mil reais, agora, somado a isso, custas processuais, despesas processuais, honorários de sucumbência, né, demais consectários legais, o produto da alienação judicial desse imóvel para o arrematante vai ser transferido para o credor, que vai honorários de sucumbência, né, vai ser satisfeito, e aí o que? O residual, aquilo que sobrou dessa alienação, vem para mim, né? Vem para mim. Muito bem. Nesse caso, não há o que se falar de direito de preferência. Por quê? Porque não tem outros devedores envolvidos nessa minha dívida. O credor deu sorte que eu só estava devendo para ele, para mais ninguém, que eu tinha esse imóvel para dar como garantia. Eu não consegui pagar minha dívida e o imóvel foi à praça, né? Foi à praça para ser arrematado e foi arrematado. Muito bem. Então, por que ele não exerceu o direito de preferência? Porque ele não estava disputando com outros credores. Porque geralmente o direito de preferência é quando tem outros interessados. Nesse exemplo que eu acabei de dar, numa ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente, acabou, não tem nenhuma disputa. Mas, e aí vem a questão do direito de preferência, existem duas situações que o direito real de garantia, sim, dá preferência para aquele credor, né? Então, só dando o exemplo, continuando no exemplo da hipoteca, né? E me tomando aqui como exemplo. Vamos supor que eu tenha dado esse meu imóvel de garantia para esse credor. Muito bem. Só que eu precisava de muito mais dinheiro. Eu precisava desses 50 mil reais, mas eu estava precisando de muito mais dinheiro. E eu fui fazendo um monte de dívida. Veja
que eu não estou falando de fraude contra credores, dando o mesmo imóvel para vários credores. Não, eu estou agindo com a minha boa-fé objetiva, não estou fraudando ninguém, mas o que acontece é que chega um momento que acontece que eu fico insolvente. Insolvente. Ou seja, eu, Renato, pessoa natural, quando eu, por ter assumido muitas dívidas, passo a ter um patrimônio menor do que o valor da dívida que eu assumi, eu estou em estado de insolvência civil. Eu tenho muito mais dívida do que patrimônio para saldá-la. Basicamente é isso. Esse exemplo que eu estou dando, vocês logo devem ter feito alguma correlação com a falência, né? Então, justamente, a insolvência civil está para a pessoa natural como a falência está para a pessoa jurídica empresarial. Então, que é muito comum por aí, né? Muito mais comum até do que insolvência civil. Então, quando eu tenho uma pessoa jurídica empresarial, uma sociedade empresária, que vai andando mal das pernas, infelizmente a gente está passando por um período, esse período de quarentena de coronavírus, que muita empresa infelizmente vai quebrar. Vai quebrar por quê? Porque conta de luz vem, conta de água vem, impostos vem, dívida trabalhista vem, salário vem, só que não vem o principal para eles, que são os clientes, né? Que são os consumidores que estão consumindo muito pouco, porque não estão saindo na rua, etc. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas jurídicas, quando elas passam a ter uma dívida, porque elas vão assumindo dívida da natureza da própria atividade empresarial, vão assumindo dívida, capital de giro, e vão assumindo dívida e tal. Mas chega um momento de desequilíbrio econômico, macro e micro, né? Externo e interno, que pode acontecer de levar essa empresa à falência. E aí, veja, quando ocorre a falência? Quando fica caracterizado que o patrimônio empresarial ele é menor do que a dívida que ele tem com seus credores, com seus fornecedores, banco, Estado, por conta dos impostos, etc. Né? Então, o que acontece? Por que eu estou dando exemplo tanto de uma ação de falência quanto de uma ação de insolvência civil? Porque nesses dois casos eu tenho o que a gente chama de ações universais. Por que são ações universais? Porque eu tenho vários credores que se habilitam no mesmo processo para tentar diminuir o seu prejuízo. Então é aí que está. É aí que entra com o direito de preferência. Porque vamos pensar vamos pensar no exemplo da falência, que fica mais amplo e fica melhor, fica mais fácil vocês entenderem. Então, assim, uma determinada sociedade empresária, ela começa a ter dívidas. E ela tem dívidas em vários aspectos, tá? Vamos pegar uma microempresa, uma pequena empresa, né? Então, ela tem dívidas trabalhistas, porque não está pagando salário, está atrasando salário, não está pagando direito. Tem dívidas fiscais, não está pagando IPTU, não está pagando imposto, não está pagando nenhum recolhimento de impostos que precisa. Ela tem vários fornecedores dela que ela comprou e não pagou. Eles já até forneceram material, pegou esses bens e não pagou. Veja só. Foi pegando dívida bancária, né? Não pagou também. O que vai acontecer? Existem vários tipos de credores quirografários que fizeram algum empréstimo para essa empresa sem nenhuma garantia. Eram empréstimos de pequena monta, de pouco valor, e sem garantia nenhuma, mas fizeram. Não deveriam ter feito, mas fizeram. Então, assim, vocês percebam que eu começo a fazer uma composição de vários tipos de credores de naturezas e características diferentes. Né? Dentre eles, eu tenho o quê? Credores, que pode existir, credores hipotecários e pignoratícios, que são os mais comuns. Então, por exemplo, um credor qualquer emprestou um valor de 100 mil reais para a empresa que agora está falindo. 100 mil reais. Só que, no período em que ele fez o empréstimo, a empresa ainda não estava falida, não estava em estado nem de falência. Então, ela pôde fazer o quê? Pegar o empréstimo e entregar para essa pessoa um imóvel que valia 200 mil reais. Para esse credor, um imóvel que valia 200 mil reais. Ou seja,
há uma preferência aí. Por quê? Porque dentre todos os credores, esse credor hipotecário, ele vai ser um dos primeiros a ser chamados para receber o pagamento referente à alienação judicial daquele bem. Olha só. Então, ele tem direito de preferência porque ele vai ser chamado para receber em primeiro lugar. Não em primeiro lugar, porque tem as dívidas trabalhistas. Mas ele, na ordem de chamada, na ordem de preferência, ele é um dos primeiros a receber. Assim como o credor pignoratíssimo. Vamos imaginar que um outro credor tenha feito um empréstimo de 50 mil reais para a empresa que está falindo agora. E essa empresa deu como garantia um automóvel que ela tinha, um veículo qualquer, uma VUC, né? Esse caminhãozinho menorzinho, etc. Deu como garantia. Então, aí eu tenho um credor pignoratício. Então, eles terão direito de preferência. Por quê? Porque quando houver a alienação desse bem, o produto que se adquirir, seja na praça, no caso de hipoteca, seja no leilão judicial, no caso do credor pignoratício, esses valores serão pagos para o credor hipotecário no primeiro caso, credor pignoratício no segundo caso, né? Isso serve também para ação de insolvência. Então, a ideia é justamente essa, né? Então, os credores hipotecários, pignoratícios, mesmo os anticréticos também, enfim, eles terão direito de preferência no sentido de que, como eles têm um bem dado em garantia, então eles vão ser um dos primeiros a ser chamados para ser pagos, né? Os credores. E veja, aí, claro que vocês vão ter que estudar um pouquinho mais para frente a lei de falência, porque eles são pagos, mas para poder fazer o pagamento de todos os credores, eles são chamados a receber primeiro, mas eles não recebem integralmente. Aí tem uma jogadinha que vocês precisam depois estudar com mais calma, tá? Claro que os credores hipotecários e os pignoratícios, eles jamais terão direito de preferência quando eles estiverem concorrendo com credores trabalhistas, né? Aí não dá para ganhar desses caras, porque a própria lei proíbe, porque o interesse do credor trabalhista ele é muito mais, ele tem natureza alimentar, por isso que eles são os primeiros a serem chamados, né? Para receber. Então existe uma preferência, mas não são os primeiros a serem chamados. Tudo bem? Então essa é uma característica que ela vai ser comum a todos os tipos de direitos reais de garantia. Beleza? Próximo, indivisibilidade. Então veja só, mesmo com o cumprimento de parte da obrigação avançada, a garantia real permanece por inteiro, salvo se as partes ajustarem de forma diversa. O que significa isso? Então imagine que eu tenha assumido, então vou voltar lá no meu probleminha, eu que sou o devedor, eu estou me colocando como devedor. Então eu pego e peço um empréstimo de 100 mil reais, aumentar, 100 mil reais, maravilha. E aí eu dou como garantia hipotecária um bem imóvel, um apartamento que custa lá 300 mil reais. Veja, a minha dívida é de 100 mil reais. Eu não tinha um outro apartamento para dar, como eu só tinha essa pessoa que aceitou me emprestar 100 mil reais e ela exigiu que aquele apartamento fosse dado como hipoteca, eu tinha duas opções. Não ter o dinheiro para mim, ficar sem 100 mil reais, ou aceitar os 100 mil reais e me submeter à exigência do meu credor. Opção minha, eu me submeti à exigência do meu credor. Maravilha. Fizemos o contrato, eu dei o meu apartamento valendo 300 mil reais para ele como garantia. Veja que eu pagaria, então vamos usar o exemplo, né? Eu pagaria 10 parcelas de 10 mil reais. 10 parcelas de R$1.000. O que eu fiz? Eu paguei 5 parcelas. E não paguei as 5 outras parcelas. O que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. Se nada for escrito no contrato, se não tiver nenhuma cláusula contratual especificando isso que eu vou falar daqui a pouco, o imóvel ele é entregue de forma absolutamente indivisível. Não importa que, na hora que ele me execute,
ele só vai me cobrar metade da dívida que eu tinha assumido. Não importa que eu devia 100 e eu paguei 50 e estou devendo 50. Na hora do meu imóvel ir para a praça, para alienação judicial, ele vai por inteiro, ele vai ser arrematado lá por inteiro. É claro que a minha sorte, se é que eu posso chamar de sorte, é que eu vou ter, no frigir dos ovos, pagos todos os valores para o credor e mais custos, despesas processuais, etc., é claro que eu vou ter uma sobra maior do que se eu não tivesse pago nada, obviamente. Mas o imóvel eu perdi, o imóvel eu já não tenho mais. Eu tenho um valor de um residual que sobrou para mim. Muito bem. Agora, eu posso estabelecer com o meu credor o seguinte, eu posso estabelecer com ele que se eu pagar metade do imóvel, ou metade da dívida, por exemplo, nós faríamos uma nova averbação no cartório imobiliário para estabelecer que ele ficaria com a hipoteca de apenas 50% do imóvel. Aí eu posso colocar isso, tá? Não haveria nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade quanto a isso, tá? É previsto em lei, é autorizado pela lei sem problema. Então, assim, se não houver nada no contrato que estabeleça o contrário, não importa quanto valor eu pague da dívida. Importa que se eu deixar de pagar a minha obrigação inteira, ele pode entrar com uma ação de execução contra mim e apontar, inserir no processo de execução o meu imóvel hipotecado como garantia de pagamento. E aí ele vai inteiro. Não importa que eu só deva 20 mil reais. Não importa. Se eu não tiver outra forma de pagar os 20 mil reais, então o meu imóvel vai ser alienado judicialmente por inteiro. Agora, o que eu posso estabelecer na cláusula contratual é o que a gente comentou, né? Olha, dependendo da porcentagem que eu pague da minha dívida, vai se abatendo ou vai se liberando os percentuais da hipoteca do imóvel. Não há nenhum problema quanto a isso, desde que, obviamente, isso seja expressamente previsto no contrato de hipoteca. Tá bom? Maravilha. Então, essa questão da indivisibilidade. Uma terceira característica importante é o direito de sequela. Tá? O que é o direito de sequela? Bom, caso o bem oferecido em garantia real seja alienado a terceiro, o que se caracterizaria como fraude contra credores, a alienação não importará na extinção da garantia e ela pode ser, inclusive, anulada. Não a garantia, obviamente, mas a alienação. Então, o que acontece nesses casos aí? Uma hipótese. É possível que o credor ele faça uma dívida, né? Então, vamos pensar. O devedor ele pega e assume uma dívida. Aí esse devedor assume uma dívida e dá um apartamento como garantia. Ele dá esse apartamento em garantia e ele, por exemplo, não registra. Nenhuma das duas partes registram. Veja, o direito obrigacional existe, a dívida está garantida por uma hipoteca, mas isso não foi registrado no registro imobiliário. O que significa dizer é que ele não se tornou público, né? Não se tornou público. Beleza, não se tornou público e tal. O que faz o credor aproveitando dessa situação? Ele pega e ele assina um contrato de promessa de compra e venda com um terceiro. Então, assim, ele deu esse imóvel em garantia para pagamento dessa dívida aqui. E lá, o que ele fez? Ele assinou um contrato de promessa de compra e venda com o terceiro, e aí o terceiro já pagou, não registraram, infelizmente é muito comum, né? Ficou aquele contrato de gaveta, o cara já está morando no apartamento, na casa, etc. e tal, acha que é dele, não tem dinheiro para registrar agora, não tem dinheiro nem para registrar, nem para fazer escritura, nada, depois vamos deixar para depois e tal. Aí sabe o que acontece? Esse cara daqui, o devedor, ele não paga a sua dívida original, o credor o executa e ele pega e coloca como garantia do pagamento da sua execução aquela hipoteca. Aí o que acontece? Aquele cara que tem um contrato, eventualmente até já pago do imóvel,
Um contrato de promessa de compra e venda, que é um contrato que não transfere domínio para ninguém, não transfere propriedade para ninguém, ele acaba sendo o quê? Prejudicado. Porque o que vai acontecer? Esse imóvel, uma vez que ele passa a ser garante dessa sequência, dessa execução, faz com que ele seja indisponibilizado para esse novo comprador. É esse o direito de sequela, ou seja, o cara vai atrás do imóvel, do bem dado em garantia, onde ele estiver. Isso é muito comum, o que é muito comum de acontecer é automóvel. Então, assim, uma pessoa de repente pega um automóvel como penhor, entrega o automóvel, dá em penhor e pega uma dívida. Aí o que ela faz? A gente vai ver que quando se trata de penhor, o bem móvel ele é entregue na mão do credor, né? Que só devolve quando a dívida for paga. Mas isso é regra geral. Pode acontecer que, sei lá, o credor é inocente ou é amigo do devedor e confia nele e tal, fala assim, não, ó, eu sei que você precisa desse carro para trabalhar, eu sei que a vida não está fácil para ninguém, faz o seguinte, eu aceito a garantia desse automóvel, tá? Como pagamento da minha dívida, mas veja, a posse pode ficar com você, tá, devedor? Pode ficar com você, vai trabalhar, tudo bem, se Deus quiser, nada vai acontecer com o carro, você vai me pagar a dívida, tudo bem. Aí o que ele faz? Ele pega e vende para terceiro, cara. Ele vende esse imóvel, esse automóvel para terceiro e nem sequer transfere o documento. Não vai no Detran transferir o documento, aí esse terceiro compra o carro desferrado, porque o carro está com um preço muito bom e tal. Bom, enfim, fraude contra credores. Aí veja, esse devedor que cometeu essa fraude contra credores, ele pega e não paga o seu amigo lá, não paga o credor original. Aí o que faz o credor? Fala, ah, tudo bem, então só me entrega o carro. Aí o cara não entrega o carro. Aí o credor vai lá na casa dele, procura o carro. Cadê o carro? Não tá. Nem na garagem, nem na frente, nem no lado, não tá. Cadê o carro? Sumiu. Ele não pensa duas vezes. Ele pega e ele vai... Aí depende um pouco de sorte também, né? Ele vai ter que correr, direito de sequela, ele vai ter que correr atrás para saber onde esse automóvel está. Se o credor, por uma sorte grande, descobrir onde está esse automóvel, ele pode entrar com uma ação de busca e apreensão do veículo, explicando para o juiz na petição inicial da busca e apreensão de que ele está requerendo que esse automóvel seja buscado e apreendido e que fique nas mãos dele, credor. Por quê? Porque ele foi dado em garantia de uma dívida. Maravilha, busca e apreensão, vai fazer o oficial de justiça, muito provavelmente acompanhado com força policial, vai lá e vai retirar o automóvel de forma forçada daquela pessoa que comprou e que não teve o cuidado necessário para comprar uma coisa que não estava registrada. Olha só. Isso é o direito de sequela. O credor, nesse caso, o credor pignoratício, ele foi até onde o carro dado em garantia estava, buscou e apreendeu e agora ele está disponível para a justiça para que seja pago a dívida original desse credor. E o terceiro lá que fez a compra? Infelizmente, ele saiu no prejuízo. O que sobra para ele, uma coisa que você conhece, é o direito de evicção, né? Como ele acabou sendo desapossado de um veículo que ele comprou, pagou, mas que não transferiu para o nome dele, porque não dava, por falta de tempo, por preguiça, sei lá por quê, agora o que sobrou para ele é o direito de evicção, ou seja, tentar achar o cara que vendeu o carro para ele conseguir se ressarcir dos prejuízos que ele já tomou. Se ele vai conseguir ou não, já não sei. Direito ele tem. Mas provavelmente ele vai ficar com uma bela dor de cabeça, se é que não vai ficar com prejuízo nisso. Beleza, gente? Então, direito de sequela também é uma das características que perpassa por todos os direitos reais de garantia. Tá bom? Quarta característica geral. Bom, gente, agora é o seguinte, ó. Só eu e você aqui. Só eu e você. Vou falar nos seus olhos. Só eu e você. Você vai me jurar por Deus, que você não vai escrever essa palavra com um S só, tá? Não vai. É excursão. Por favor, sempre vai escrever com 2 S's. Eu prefiro que você escreva com C cedilha, vai estar errado, mas do que você escrever isso com um S só, tá? Excursão. O que é excursão? Vamos lá. O credor hipotecário e o pignoratício
podem forçar o recebimento do crédito mediante ajuizamento de ação executória, visando a alienação judicial do bem oferecido em garantia para a quitação da dívida. Eu sei que as letras ficaram atrás da minha imagem aí, porque eu sou burro e esqueci de diminuir a letra, tá? Mas vai seguindo e vocês já têm isso. Vocês já têm isso no material de vocês, tá? Só aqui que está escondidinho, mas eu tô falando para vocês. Então, ficou assim, voltando para eu ler o completo. O credor hipotecário e o pignoratício podem forçar o recebimento do crédito mediante ajuizamento de ação executória, visando a alienação judicial do bem oferecido em garantia para a quitação da dívida. O credor anticrético, por sua vez, poderá reter o bem oferecido em garantia até a quitação por, no máximo, prazo de 15 anos. Tá? Vamos lá, então, ver o que é isso. Direito de execução. Execução, na realidade, é o direito que o credor tem de executar judicialmente o devedor. Basicamente é isso. Né? Esse nome feio aí quer significar isso. Então, claro, tanto o credor hipotecário quanto o credor pignoratício, eles têm esse bem em garantia e eles não vão pensar duas vezes. Eles vão entrar, claro, né? Tentaram conversar com o devedor, já mandaram uma primeira notificação, mandaram uma segunda notificação, o contrato deve estar escrito lá, ou pelo menos o cheque, nota promissória, etc., o que eles tiverem lá como títulos de crédito, devem estar vencidos, né? Aí, bom, uma vez provado que o direito que está sendo requerido pelo credor, ele é certo, líquido e exigível, então eles podem entrar, o credor poderá promover ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente. E aí, na citação, ele vai pedir o seguinte, para que o réu, né, devedor, ou ele pague, ou ele ofereça bens à penhora, né? E aí é que está a diferença do pedido de citação. Veja, a regra geral é exatamente essa. O pedido é para que o devedor pague, ofereça bens à penhora, ou seja feita o arresto de bens para que sejam apreendidos tantos bens quantos bastem. Nesse caso de direito real de garantia, qual que é a vantagem do credor? Ele já tem o direito real de garantia. Né? Então, o que ele vai dizer é o seguinte, o réu me deve, o executado me deve esse valor. Então, ele na petição inicial, juntado ou o contrato, ou as notas promissórias não pagas, ou o cheque não pago, etc., ele vai juntar esses documentos que são obrigatórios e ele vai já indicar na própria petição inicial qual que foi o bem dado em garantia. Seja ele bem imóvel, no caso de hipoteca, seja ele bem imóvel, no caso de penhor. Então, o juiz já saberá que existe um bem específico que foi dado em garantia para o cumprimento daquele credor, então, daquele contrato. Então, ele já vai fazer, no caso, o sequestro desse bem, para que ele já fique disponível para o juízo, para o magistrado, para que, se realmente o devedor não pagar, para que esse bem específico já delimitado já possa ser utilizado para ir ou para a praça, no caso de bem imóvel, ou para leilão judicial, no caso de bem imóvel. Né? Então, o direito de execução tem a ver com essa possibilidade. Ele já entra direto com a ação de execução e ele não precisa pedir o oferecimento de bens, a apresentação de bens e nem o arresto de bens. Por quê? Porque ele já tem um bem especificado que foi dado em garantia. Beleza? Essa última frasezinha aí, referente ao credor anticrético, fiquem calmos, fica só constando aí, mas isso a gente vai explicar mais na aula em que a gente conversar especificamente sobre a anticrese, tá bom? Vocês não vão perder isso. Ok, pessoal? Bom, já estamos com 50 minutos de aula, então vamos ficar por aqui. Peço para que vocês estudem um pouquinho sobre esses direitos reais de garantia, principalmente essa teoria geral, porque a partir da semana que vem a gente vai analisar cada um dos direitos reais de garantia em espécie. Tudo bem? Bom, então ficamos por aqui. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Abraço.